Monopólio. Então, se você tem um computador pessoal, ele provavelmente utiliza alguma versão do Windows, o sistema operacional vendido pela Microsoft Corporation. Quando, há muitos anos, a Microsoft projetou a primeira versão do Windows, pediu ao governo um copyright e o recebeu, o que deu à empresa direito exclusivo de produzir e vender cópias do sistema operacional Windows. Lembrando que, só um parêntese aqui linguístico, né? O copyright nada mais é do que o direito autoral, né? Então, aí está em inglês, mas isso nada mais é do que a gente poderia traduzir em português para várias coisas, como os direitos de uso, né? Os direitos de propriedade. E aí aqui, direitos de propriedade não no sentido de direito de uma fazenda, direito de uma casa. Aqui estamos falando o direito de propriedade intelectual. Então, por exemplo, o Windows é um software que tem ali um investimento intelectual de uma determinada empresa. Então, consequentemente, essa empresa solicita o seu direito de propriedade para poder, então, fazer o uso dos lucros em torno dessa atividade. Assim, se alguém quiser comprar uma cópia do sistema, não tem muita escolha a não ser dar à Microsoft os cerca de $100 que a empresa decidiu cobrar pelo produto. Dizemos, portanto, que a Microsoft detém o monopólio do mercado do Windows. As decisões empresariais da Microsoft não são bem descritas pelo modelo do comportamento da empresa que desenvolvimos no capítulo anterior. Lembrando que no capítulo anterior apresentamos a estrutura de mercado chamada mercados competitivos, ou outros manuais de economia podem apresentar esses mercados competitivos como, por exemplo, concorrência perfeita. Então, esse exemplo posto aqui, ele é completamente diferente dos exemplos colocados no capítulo anterior, o que mostra, portanto, que alguns mercados, alguns setores econômicos, algumas atividades industriais, elas são completamente diferentes na forma do funcionamento de como o mercado lida. Então, neste caso em que você tem uma empresa que cria um produto, mesmo que um produto intelectual, que é um caso de um sistema operacional, um ativo intangível, ele solicita direitos de copyright ou direitos de propriedade intelectual e faz uso, portanto, porque o governo garante ao criador a manutenção dos privilégios em torno dessa criação, consequentemente você só tem uma empresa que vende esse produto e mais à frente isso vai ficar mais claro como funciona. Então, as decisões empresariais da Microsoft não são bem descritas pelo modelo do comportamento da empresa que desenvolvemos no capítulo anterior, em que analisamos os mercados competitivos, nos quais há muitas empresas que oferecem produtos essencialmente idênticos, de modo que cada empresa tem pouca influência sobre o preço que recebe. Em contrapartida, um monopólio como o da Microsoft não tem concorrentes próximos e, assim, tem poder para influenciar o preço de mercado de seu produto. Enquanto uma empresa competitiva, portanto, é tomadora de preços, uma empresa monopolista é formadora de preços. E aqui está a primeira característica do monopólio que é fundamental não se esquecer. Lá no mercado competitivo, como eu tenho um monte de empresa que vende o mesmo produto idêntico, essas empresas vão ao mercado vender e a competição por conta deste tipo de mercado faz com que ela tome o preço do mercado. Ela não tem muita capacidade de estabelecer o preço da sua mercadoria. Mas no caso em que você tem, então, aqui a Microsoft e lança um software, esse software tem copyright, tem direitos de propriedade exclusivos a ela, só ela pode vender o produto, só ela tem aquele produto por um determinado período de tempo, consequentemente, ela se torna formadora de preço, porque
como só ela detém a capacidade de vender aquele produto, nenhuma outra empresa venderá o mesmo produto idêntico. Portanto, na situação do monopólio, a empresa se torna formadora de preço. Então, isso permite ter uma capacidade maior de determinar que valor você quer cobrar. Então, esse é um poder que o monopólio tem, é um poder natural que ele tem. Então, dado que só eu posso vender determinada coisa, consequentemente, eu posso ter um preço diferenciado do meu produto. Neste capítulo, examinaremos as implicações desse poder de mercado. Então, veja, a capacidade de formar preço é um poder de mercado, é um privilégio que as empresas monopolistas têm. E veremos que o poder de mercado altera, portanto, a relação entre os custos de uma empresa e o preço pela qual ela vende seu produto ao mercado. Então, se eu tenho poder de formar preço, consequentemente, isso muda os custos da empresa e muda o preço que eu vou cobrar. Percebe? Então, isso aí é uma forma clara de estabelecer. Uma empresa competitiva, portanto, toma o preço de seu produto como dado pelo mercado e então determina a quantidade que ofertará de maneira que o preço seja igual ao custo marginal. Já o preço cobrado por um monopólio excede, portanto, o custo marginal. Então, veja como o capítulo está fazendo comparação sempre com o exemplo anterior. Então, veja, no mercado competitivo, a empresa competitiva ela toma o preço no mercado e a quantidade que ela oferta é aquele em que o preço seja igual ao custo marginal. Se você não recorda, volta lá na videoaula relativa ao capítulo 14 e assiste novamente para verificar como é que isso funciona para não criar confusão. Já no monopólio, a monopolista pode estabelecer um preço superior ao custo marginal. Então isso aí já passa a ser um poder, ou seja, ela consegue ter um excedente no preço acima do custo marginal pelo simples fato de ser um monopólio. Então esse resultado é claramente verdadeiro no caso do Windows, da Microsoft. O custo marginal do Windows, portanto, que é o custo adicional em que a Microsoft incorreria ao gravar uma cópia, para gravar em um CD uma cópia adicional do programa, é de apenas alguns dólares. Portanto, o preço de mercado do Windows é muitas vezes superior ao seu custo marginal. Ok? Então, isso aqui é um outro elemento fundamental que a gente precisa ter sempre em mente. Então, observe que no monopólio, no caso aqui, que o autor está usando o caso do Windows, o custo de fazer uma cópia adicional do produto é pouquíssimo, perto do preço que ele cobra no mercado. Portanto, o preço é muito superior ao seu custo marginal, o custo de produzir uma unidade adicional. Talvez não seja surpreendente que os monopólios, portanto, cobrem preços elevados por seus produtos. Os clientes dos monopólios parecem não ter outra escolha a não ser pagar o preço que o monopólio estiver cobrando. Então, mais uma vez, aqui tem o ponto-chave para se compreender monopólio e não se confundir com outras estruturas de mercado. Então, como monopólio, a empresa é a única detentora da capacidade de vender determinado produto, ela cobra um preço elevado. E como o consumidor, o cliente, não tem opção, ele vai pagar o preço que o monopólio está cobrando. Veja só, no entanto, se esse for o caso, por que uma cópia do Windows não custa $1.000 ou $10.000? A razão, naturalmente, é que se a Microsoft fixasse um preço tão elevado, menos pessoas comprariam um produto. Então, monopólio não significa também que você vai cobrar um preço infinito, fazendo com que muitos deixem de consumir. A questão não é essa. A questão aqui é justamente do ponto de vista de uma compreensão teórica sobre
aquilo que foi colocado lá no capítulo 14 na empresa competitiva, que é a questão de preço, relação com o seu custo marginal, a relação com o seu, com o seu custo médio. Ou seja, na verdade, a empresa monopolista ela vai decidir cobrar um preço que maximize o seu lucro. Ela não pode cobrar um preço muito alto que talvez poucas pessoas comprem, porque isso, consequentemente, reduz o seu lucro total. Então, é preciso ter esse entendimento. Então, a empresa monopolista ela vai utilizar um preço acima do custo marginal, mas um preço suficiente para maximizar o seu resultado econômico. Então, veja, as pessoas, então, nesse caso, comprariam menos computadores, passariam para outros sistemas operacionais ou fariam cópias ilegais no caso de ser muito caro. Então, veja, os monopólios podem controlar o preço dos seus produtos, mas, como os preços elevados reduzem a quantidade que os clientes compram, seus lucros não são ilimitados. Então, veja, ao examinarmos as decisões de produção e determinação de preços do monopólio, consideraremos também as implicações do monopólio para a sociedade como um todo. As empresas monopolistas, assim como as competitivas, vejam, objetivam maximizar o lucro. Então, é claro que se o mercado fosse competitivo, o preço seria menor. No caso do monopólio, o preço é maior, mas o preço ele também não é exorbitante, porque o objetivo da empresa monopolista é maximizar o seu lucro. Então ela vai ter, dentro de um preço maior do que de um tipo de empresa competitiva, consequentemente, preço maior, você vai querer ter um preço maior, mas dentro de um limite que maximize o seu lucro dentro do contexto do mercado. Então, não tem sentido você também ter um preço muito exorbitante que expulse uma série de consumidores. Veja, mas esse objetivo tem ramificações muito diferentes para empresas competitivas e empresas monopolistas. E aí a gente vai ver aqui, neste capítulo, a diferença entre o que é maximizar lucro na empresa competitiva e o que é maximizar lucro numa empresa monopolista. Nos mercados competitivos, os compradores e vendedores interessados em si próprios se comportam como se fossem conduzidos por uma mão invisível para promover o bem-estar econômico geral. Então, isso é o que acontece no mercado competitivo que a gente viu no capítulo 14. Mais uma vez, os compradores e vendedores interessados em si próprios se comportam como se fossem conduzidos por uma mão invisível para promover o bem-estar econômico geral. Por outro lado, como as empresas monopolistas não estão sujeitas ao freio da competição, porque o consumidor não terá opção para escolher uma outra empresa, o resultado em um mercado em que haja monopólio nem sempre atende aos melhores interesses da sociedade. Então, isso aqui também é uma coisa fundamental para se deixar aí sempre à vista da compreensão do que é monopólio. Um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é que os governos, às vezes, podem melhorar os resultados do mercado. A análise feita neste capítulo esclarecerá esse princípio. Ao examinarmos os problemas que os monopólios criam para a sociedade, então aqui já está claro que os monopólios eles criam problemas para a sociedade e, em geral, são problemas de interesse econômico, ou seja, nem sempre ele fornece um benefício amplo para a sociedade, ainda que muitos monopólios sejam chamados monopólios naturais, que, por exemplo, fornecem bens públicos como água, energia elétrica. Então isso cria um conflito, consequentemente, dentro desse raciocínio, e aí se raciocina dentro da economia essa questão. Então veja, ao examinar os problemas que os monopólios criam para a sociedade, também abordaremos como os formuladores de políticas públicas do governo podem reagir a esses problemas. Então, essa é outra coisa importante, ou seja, os monopólios eles sempre estão sobre a vista atenciosa das autoridades econômicas, dos governos, porque como os monopólios podem ter na mão produtos e serviços que sejam essenciais para a sobrevivência da sociedade, consequentemente,
você pode ter aí uma série de conflitos entre o bem-estar individual da empresa e o bem-estar coletivo da sociedade. Então, consequentemente, os formuladores de políticas eles estão aí para reagir a esses problemas que os monopólios criam. O governo norte-americano, por exemplo, fica muito atento às decisões empresariais da Microsoft. Em 94, impediu que a empresa comprasse a Intuit, uma produtora de software que vende o principal programa de gerenciamento de finanças pessoais, alegando que uma combinação da Microsoft com a Intuit concentraria excessivamente o poder de mercado nas mãos de uma só empresa. Da maneira semelhante, em 98, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou objeção quando a Microsoft começou a integrar seu navegador de internet ao sistema operacional Windows, afirmando que isso aumentaria o poder da empresa em outras áreas. Então, veja como a autoridade fica, porque dado que a Microsoft tinha o sistema operacional, ela ia adicionando uma série de outros softwares que já vinham integrados, como por exemplo o Microsoft Office, o Internet Explorer e por aí vai, que consequentemente ia construir uma série de monopólios em torno da criação de softwares. Então até hoje a Microsoft continua a discutir com autoridades antitrust nos Estados Unidos e no exterior essa relação. Então veja como a gente está compreendendo aqui o que é monopólio, mas diferentemente do que surge com a empresa competitiva, e teoricamente o Estado não precisa interferir, porque a própria competição vai fazer com que, entre aspas, a tal mão invisível lá de Adam Smith funcione, porque, consequentemente, os próprios agentes econômicos eles vão se ajustando e eles não vão, enfim, ter comportamentos que vão criar constrangimentos do ponto de vista coletivo. No monopólio você já não tem isso. Então o monopólio tem uma série de vantagens do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da gestão empresarial. São normalmente empresas muito grandes, como é o caso da Microsoft, mas elas também geram uma série de ônus à sociedade. Então tem os bônus do monopólio, mas você também tem acompanhado aí o ônus e, consequentemente, você adiciona essa análise do comportamento da empresa e da organização da indústria, também a importância e o papel do Estado na regulação desses setores que tem essa característica de monopólio. Ok? Pois bem,